Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, segundo dia de semifinais aqui do Legends of Chess 2020 e a gente tem de brancas Peter Svidler contra Magnus Carlsen. No primeiro dia das semifinais, Magnus Carlsen venceu aí o match contra o Svidler e aqui a gente está tendo então o segundo dia das semifinais de um total de 3 possíveis, tá bom? Vamos dar uma olhada então em Svidler de brancas. Abre aqui a partida com cavalo em F3, temos D5 aqui pelo Magnus Carlsen, G3, C6, bispo G2, bispo G4 pelo Magnus Carlsen e aqui C4 pelo Svidler, já buscando uma ruptura aí no centro. Temos E6, uma formação bastante sólida aqui pelo Magnus Carlsen, roque, cavalo em F6, D3, bispo D6, completando aqui, preenchendo algumas casas escuras, dama B3, colocando pressão no peão de B7, dama E7 protegendo e também desenvolvendo aqui, apoiando o bispo, apoiando E5, uma dama muito bem colocada. Cavalo C3, cavalo em A6, de olho aqui na casa de C5. E agora C por D5, E por D5 e E4. Aqui o Svidler também briga aí pelo centro. Temos D por E4, D por E4 e finalmente Carlsen coloca o rei em segurança, fazendo aí o lance roque. E aqui o Svidler vai para uma continuação forçante, muito interessante, com o lance E5. Aqui é forçante porque você está levando um garfo, o Magnus Carlsen está levando um garfo e ele é forçado então aí a capturar. É exatamente assim que segue na partida. Bispo por E5, aceitando aí o desafio. Temos cavalo por E5, dama por E5 e a ideia toda do Svidler era essa. Ele entregou esse peão para desviar a dama aqui de E7 e poder capturar aqui em B7. Tá? Então não foi um gambito de peão, foi uma troca realmente na posição. Temos dama por B7 atacando o cavalo e atacando o peão de C6. Cavalo aqui em C5 atacando a dama. E aqui o Svidler vai para o lance bispo em F4. Ao invés de retirar a dama, ele ataca a dama aí do Magnus Carlsen. E aqui o Magnus Carlsen continua com o lance dama em H5. Dama em H5, tá? Você pode se perguntar se não dava para capturar aqui o bispo com dama por F4. Continuaria atacando a dama. É que aí viria a dama por A8, tá bom? Então aqui seria uma continuação meio maluca, né? Mas melhor para as brancas, tá? Então é o seguinte, as pretas estão entregando a dama por um bispo, as brancas vão entregar por uma torre, tá? Então por isso que nessa posição seguiu com dama em H5, então evitando aí a captura do bispo e colocando pressão nas casas claras. A partida seguiu com dama por C6, capturando um peão. Então aqui o Svidler tem um peão a mais nessa posição. O Magnus Carlsen segue com torre de A em C8, dama B5, A6, dama em A5. Porque esse lance, né? Bom, uma das razões talvez seja que aqui em A5 a dama está desprotegida. Aqui em B5 ela estava protegida pelo cavalo. É sempre bom você desviar as peças do seu adversário para casas onde estão desprotegidas. É uma possível explicação do lance A6. E a partida segue aqui com torre de F em E8. Então, pelo preço de um peão, o Magnus Carlsen posicionou muito bem as torres, colocou muito bem aí os seus cavalos na posição. A partida segue com F3 atacando o bispo e aqui aquele lance que você não espera, né? Aqui provavelmente Svidler não esperava o próximo lance de Magnus Carlsen. Cavalo D3, aqui a pessoa já começa a ter o sentimento de que não está entendendo muita coisa já na partida, né? Mas enfim, esse lance aqui ele está atacando a dama do Svidler e se o Svidler capturar, o bispo que está atacado captura de volta a dama saindo aí da ameaça. Mas tem mais coisas por trás, não é apenas isso, esse lance também coloca pressão aqui nos pontos de F4 e de B2. É o Magnus Carlsen, com um lance ele cumpre vários objetivos. A partida seguiu com dama por H5, temos a troca de damas. Bispo por H5 e agora bispo G5. O Svidler salva aí o bispo, colocando pressão em F6, tentando danificar a estrutura de peões de Carlsen. E a partida segue com cavalo por B2. Então aqui capturando um peão, recuperando aí o seu peão. O Magnus Carlsen estava com um peão a menos e eliminando o defensor aqui do cavalo. A partida seguiu com bispo por F6, capturando uma peça e protegendo o cavalo. Temos G por F6 e o cavalo que está atacado agora então vai para a segurança na casa E4, atacando o peão, ameaçando ganhar o bispo aqui com um duplo, né? Um cheque. A partida seguiu com torre C6, protegendo F6, torre de A em C1, tentando desviar aqui o defensor de F6, torre de E em E6, o Magnus Carlsen deixa tudo muito sólido aí na posição as defesas. Temos cavalo em C5, atacando a torre
torre em E7, F4, aqui pelo Svidler, torre B6 e aqui bispo em D5, colocando aí a possibilidade aqui de esse bispo nessa excelente diagonal. A partida seguiu com rei em G7 e aqui torre em F2. Eu vou voltar esse lance, uma posição como essa, 4 peões para cada um, né? Uma peça menor, aí 2 peças menores para cada um, bispo e cavalo. Uma posição aparentemente bem equilibrada, né? Mas agora Svidler faz o lance torre em F2 e aqui Magnus Carlsen então vai para uma sequência fantástica. Magnus Carlsen vai castigar esse único erro cometido aqui pelo Svidler, que foi torre F2. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar como castigar esse erro, como será que Magnus Carlsen fez isso e que problemas que podem trazer um lance aparentemente tão natural como torre F2. Eu espero que você tenha encontrado aqui a continuação de Magnus Carlsen, o lance cavalo D1. Olha só, aqui esse lance traz seríssimos problemas. Bom, a torre está atacada e aqui é difícil de você achar uma casa para essa torre, né? O lance jogado aqui foi bispo B3, simplesmente deixando a torre. Mas vamos tentar entender. Por que não jogar um lance como torre D2, colocando aí a torre em segurança, atacando o cavalo, né? É porque aqui viria a torre em E1 com cheque. Então esse lance de cavalo, além de tudo, bloqueia aqui a fileira do fundo. Aí viria a torre E1 com cheque. E depois aqui de rei G2, cavalo em E3, cheque, dando um ataque descoberto aqui na torre de C1. Depois de rei F2, por exemplo, torre por C1, rei por E3, além de tudo está caindo esse equino aqui em C5, viria a torre por C5 com larga vantagem para Carlsen, com uma torre a mais. Então a posição é complicada depois de cavalo D1. Não dá para jogar um lance como torre F1 também, tentando colocar a torre em segurança, por conta de cavalo em E3 atacando a torre e o bispo. E notem que essa torre não consegue sair para proteger o bispo, porque a casa de D1 também está dominada pelo cavalo. Então a posição é muito complexa, é muito difícil aqui para as brancas. Na verdade já é uma posição vencedora para as negras depois de cavalo D1. Agora, Rafael, mas tem outra casa aí, vamos colocar aqui em C2 então. Cairia na mesma situação da entrada da torre. Aqui em E1, rei G2, cavalo E3 aqui, né, dando um duplo. E depois aqui de rei F2, torre por C1 com vantagem aqui para as negras, né? Torre por C1, cavalo aqui por D5 com uma posição melhor, né? As pretas com uma peça a mais. Então realmente não tem jeito. Depois de cavalo D1, a partida seguiu com bispo B3. Seguimos com cavalo por F2. Rei por F2, torre 2, a torre na sétima, cheque, protegida aqui pelo bispo, rei em G1, e agora bispo em F3, colocando mais pressão aqui na casa de G2, temos torre C3 atacando o bispo, e aqui mais um lance surpreendente do Magnus Carlsen, bispo D5, e nessa posição, Peter Svidler, cansado de levar lances surpreendentes e arrematadores, abandona aí a partida, né? E aqui realmente o Magnus Carlsen tá de olho em tudo, né? O Magnus Carlsen não perde nenhum detalhe. Aqui tem a questão da fileira do fundo, a ameaça de checkmate, né? Então, realmente não tem muito o que fazer aqui. Teria que jogar qualquer lance, torre D3, por exemplo, e aí tá vindo a troca aqui de peças. E o Magnus Carlsen não terá dificuldades em vencer aí, não teria, né, dificuldades em vencer aí um final como esse. Então uma belíssima vitória de Magnus Carlsen, vamos dar uma olhada no relatório e depois vou comentar como é que tá o torneio, tá bom? Olha só, 98,5% de precisão para Magnus Carlsen, 88,8% para o Svidler. Realmente aqui a maioria dos lances do Carlsen foram os melhores lances, 20 contra 14 do Svidler. Uma imprecisão na partida toda pelo Carlsen e o Svidler errou um pouco mais, 3 imprecisões aí e uma gafe, né? Vamos ver onde é que o Svidler perdeu a mão, mas foi torre F2, acho que eu comentei isso durante a partida. Aqui uma posição bastante equilibrada, basta um deslize para ser fatal contra Magnus Carlsen. Torre F2 trouxe todos os problemas que a gente viu depois de cavalo D1. Aqui pode jogar um lance como o bispo B3 imediatamente, foi a ideia de jogar com o bispo D5, não tem nenhum problema, dá para tentar jogar torre B1, né? São lances mais seguros, bispo em F3 propondo a troca dos bispos, qualquer um desses lances a posição continuaria equilibrada, né? Torre F2 aí foi um escorregão e levou aí a derrota, né? Magnus Carlsen venceu então o match hoje também, porque na data de ontem Magnus Carlsen havia vencido também o match. Então
não precisa Magnus Carlsen mais jogar a semifinal no dia 2, tá? Que seria a terceira rodada aí de semifinais, porque o Magnus Carlsen já venceu os 2 primeiros dias aí das semifinais, tá? A gente está tendo semifinais de Guiri e Nepomniachtchi e eu comento para vocês no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? É isso então, Magnus Carlsen na final do Legends of Chess 2020. Vamos descobrir aí entre Guiri e Nepomniachtchi quem será aí que vai chegar às finais contra Magnus Carlsen. Continuem assistindo aí no canal Xadrez Brasil que eu conto pra vocês, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!